Agora no tópico 8, nós vamos estudar a acilação de Friedel-Crafts do benzeno. Bom, primeiro vamos lembrar aqui que é um grupo acila e que é um grupo alquila. Um grupo acila sempre tem esse C dupla O e um grupo R, que é um grupo alquilo, que só tem carbono e hidrogênio ligado a ele. Então, para ser um grupo acila, a ligação está faltando aqui neste carbono da carbonila. Tá? E um grupo alquila é um grupo que só tem carbono e hidrogênio, né? Como etil, metil, isopropil, tá certo? Então, nessa reação, nós vamos fazer uma acilação de Friedel-Crafts do benzeno. Então, nós vamos colocar um grupo acil no anel do benzeno. Tanto um aleto de acila quanto um anidrido de ácido vão poder ser usados na reação de acilação de Friedel-Crafts, como mostram esses dois exemplos. Então aqui eu tenho um aleto de acila, né? Porque o cloro está ligado a uma carbonila, então isso é um cloreto de acila. O que vai acontecer aqui é que o hidrogênio do benzeno vai sair, vai se ligar com o cloro, formando HCl, enquanto o carbono da carbonila se liga lá no anel aromático para formar então uma cetona aqui neste exemplo. Nós podemos usar um anidrido de ácido. O que é um anidrido? O anidrido ele tem duas carbonilas e essas duas carbonilas estão ligadas a um oxigênio. Então ele tem 3 oxigênios na sua estrutura e ele é originado de uma reação de desidratação de duas moléculas de ácido carboxílicos. Esse tipo de reação nós vamos estudar na orgânica 2. Então, novamente, vai quebrar essa ligação aqui. Esse hidrogênio que sair vai se ligar com esse oxigênio e vai produzir um ácido carboxílico desse lado. E esse grupo acila é que vai se ligar no anel aromático, formando então uma cetona semelhante ao que aconteceu aqui com a reação com o cloreto de acila. Qualquer uma das duas reações necessita de um ácido de Lewis como catalisador. Aqui está usando cloreto de alumínio, aqui embaixo também. E essa segunda reação aqui, né, depois que você produz a sua cetona, você adiciona água, porque essa água ela vai reagir com o catalisador para destruir ele. Então, quando aparece esse número 2, é porque é uma reação posterior à reação de acilação de Friedel-Crafts. Bom, o mecanismo da reação ele tem uma certa semelhança com o mecanismo de halogenação, porque você precisa de um ácido de Lewis como catalisador, de novo, o alumínio. Ele não tem o octeto completo, então ele tem um orbital vazio. Então, aqui essa seta está indicando que essa ligação entre o carbono da carbonila e o cloro está se rompendo. Esse cloro, então, essa ligação vai ser formada com o alumínio, formando esse complexo aqui. O que vai gerar esse íon acílium, que é esse carbono com carga positiva, que pode ser estabilizado por ressonância, né? Se um par de elétrons do oxigênio vir para cá, vai formar esse contribuinte de ressonância. Mas esse contribuinte de ressonância ele é menos estável, porque o átomo mais eletronegativo ele tem carga positiva. Então, o nosso eletrófilo, de qualquer forma, vai ser esse íon acílio aqui, esse contribuinte de ressonância, como está mostrado aqui embaixo na segunda etapa. Então, ele é o nosso eletrófilo. A ligação π do anel aromático vai, então, se ligar no carbono que está positivo e vai formar essa ligação aqui entre o carbono e o anel aromático, gerando esse carbocátion como intermediário. Novamente, você precisa de uma base para remover o hidrogênio, e como eu já mostrei anteriormente, eu prefiro substituir essa base pelo complexo aqui que foi formado com o alumínio e com o cloro. Então, essa seta está mostrando que essa ligação entre cloro e alumínio está sendo quebrada. Então, vai haver uma ligação entre o hidrogênio e o cloro, vai produzir HCl, que eu esqueci de colocar aqui, vocês podem colocar, e vai generar um catalisador. Então, quando o cloro se ligar ao hidrogênio, esse par de elétrons vem para cá para regenerar a aromaticidade do meu composto aromático aqui, então, que é a minha acetona. Bom, a acilação de Friedel-Crafts ela deve ser conduzida com mais de um equivalente do ácido de Lewis, que no caso foi usado no exemplo cloreto de alumínio, pois o produto da acilação, que é esse produto aqui, ele pode complexar com o catalisador, com o ácido de Lewis. Então, quando eu produzo a minha cetona aqui, que foi uma acilação no anel aromático, o catalisador, como ele tem, como eu falei anteriormente, o alumínio não tem octeto completo, ele tem um orbital vazio, ele pode se complexar com o oxigênio, já que o oxigênio tem pares de elétrons não ligantes. Se isso acontece, o catalisador ele não vai conseguir agir nessa primeira etapa da reação para produzir o eletrófilo. Por isso, você deve utilizar uma quantidade maior do catalisador,
para que a reação possa ocorrer, né? Em muitas reações, nós usamos catalisador em quantidade pequena, porque o catalisador ele é recuperado ao longo do processo, né? Mas nesse caso específico, você precisa usar um excesso de catalisador, porque esse catalisador pode se complexar com o oxigênio da carbonila aqui. Para você destruir esse complexo, você adiciona água, que seria uma segunda reação que você faria, né? Depois de formar a sua reação de acilação aqui do benzeno, você adiciona água, porque essa água consegue reagir com o catalisador, produzindo hidróxido de alumínio e ácido clorídrico, e também destruir esse complexo que pode ser formado aqui nessa reação, certo? Bom, nós temos uma outra síntese aqui para a produção de um aldeído. Então, na síntese do benzaldeído, que mostra aqui, o cloreto de formila, que está mostrando aqui, ele é muito instável. Quando a gente coloca um colchete, para dizer que essa substância é muito instável, a gente não consegue isolá-la, né? Então, ele deve ser preparado através de uma reação de formilação de Gatermann-Koch para a realização de acilação do benzeno. Então, essa reação ocorre assim. Eu utilizo monóxido de carbono na presença de ácido clorídrico em alta pressão. Eu vou produzir o meu cloreto de formila, que é pouco estável. Uso essa mistura de catalisadores, o cloreto de alumínio com cloreto de cobre 1, para reagir com o benzeno. E aí você tem, então, a substituição do hidrogênio por um grupo carbonila e um hidrogênio ligado na ponta. Então, essa é a única maneira que eu tenho de produzir o benzaldeído numa reação de acilação do benzeno, certo? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.